Ação Comunitária no Departamento de Pesquisa da Fundação WESPED e também é representante para a América Latina e Caribe da delegação de ONGs no Conselho de Coordenação do programa da UNAIDS. Gaston, por favor, ele vai coordenar os trabalhos dessa sessão. Bueno, muchas gracias a todos. Agradeço a todos, agradeço a IAS por ter me convidado como moderador dessa sessão. Como todos sabem, vamos focar em PrEP agora. É claro que é um tema muito importante, pois a nossa região, assim como a Europa, Norte da África, Oriente Médio, vimos ali um aumento de novas infecções nesse último ano. Depois da pandemia, tivemos que enfrentar isso, é um tema muito importante, o que não quer dizer que não tenhamos que continuar reivindicando a eliminação e cura. Portanto, aproveito a oportunidade para reconhecer uma iniciativa que estamos levando adiante com a IAS em termos de um consórcio latino-americano para a eliminação do HIV. E faremos uma pesquisa de opinião com todas as comunidades com as quais trabalhamos para identificar as suas necessidades básicas. Retornando ao que nos reúne aqui hoje para falar de PrEP, demos as boas-vindas ao primeiro palestrante, Mateo Prochaska, oficial técnico para PrEP prevenção da Organização Mundial de Saúde, equipe de HIV global, hepatite, tuberculose e ISTs. Um aplauso para Mateo Prochaska. Boa tarde. Tenho a honra de apresentar aqui em espanhol. Estou trabalhando com a equipe da OMS. A ideia dessa apresentação é atualizar as diretrizes da OMS sobre uso de PrEP, um pouquinho de PEP também, para marcar a discussão que será focada mais na região depois. O que eu apresento aqui nesse slide é o seguinte: todos nós temos uma caixa de ferramentas, que é a da prevenção combinada. E essas ferramentas já são suficientes para eliminarmos o HIV como um problema de saúde pública em 2030, prevenir novas infecções e acabar com a morte por HIV. Mais de 1,3 milhões de pessoas contraíram HIV em 2022. Temos aqui uma tarefa importante para traduzir os benefícios dessa caixa de ferramentas em realidade em efeitos de saúde pública que poderão nos ajudar a atingir as metas estabelecidas. Vamos falar do uso de antirretrovirais para alcançar a prevenção em pessoas HIV negativas, dentre elas usando o PrEP. A OMS traz aqui PrEP como recomendação em 2015. Após projetos de demonstração do PrEP oral em 2015, depois veio o PrEP baseado em eventos em 2019, uso do anel vaginal de dapivirina em 2021 e PrEP injetável em 2022. E o uso do PrEP foi atualizado em 2016 para incluir dolutegravir e em 2023 e 2024 estamos revisando as guias e normas sobre o uso de PrEP e PEP nas comunidades. PEP será atualizado no próximo ano. Essa linha do tempo, o que tentamos mostrar é que há mais de 10 anos temos políticas no nível global para a incorporação rápida de evidências científicas, o que nos permite usar antirretrovirais, nos aproximando da prevenção das pessoas. Guias que favorecem o uso de intervenções mencionadas antes, assim como ferramentas para favorecer a implementação. Em 2023 e 2024 até, geraremos uma atualização da implementação de PrEP para provedores de saúde, com guias de PEP também, para aproximá-los da comunidade. Esses esforços para gerar políticas no nível global foram bem recebidos pelos países e no ano de 2021 teremos mais de 144 países que incluem recomendações de PrEP nos seus guias nacionais. Isso já foi refletido em todas as regiões do mundo. Entretanto,
Quando vemos se essas políticas e normas foram traduzidas em entrega de PrEP em pessoas que podem se beneficiar, vemos que há lacunas graves, principalmente em 2021, estimamos que 1,6 milhões de pessoas haviam recebido PrEP. E embora seja um número excelente, na realidade está abaixo da meta colocada para 2020, que era 3 milhões de pessoas usando PrEP. Se quisermos alcançar a meta de 2025, que inclui 10 milhões de pessoas usando PrEP para prevenir novas infecções de HIV, temos que mudar a forma como estamos fornecendo PrEP para acelerar os benefícios fornecidos na terapia antirretroviral. E esses benefícios podem ser alcançados através de focos diferenciados e simplificados. Quando falamos de foco simplificado e diferenciado, queremos dizer o quê? São diferenciados, pois são focados na necessidade integral das pessoas, populações chaves, ou em situações de epidemia generalizada na população, para garantir que estaremos aproximando a intervenção da população. No caso de serviços simplificados, fazemos referência a desmedicalizar a resposta. Embora a resposta já tenha 40 anos, os últimos 20 anos viram muito foco médico. E o que precisamos ter agora é retornar aos focos de base comunitários que permitam aproximar também as intervenções das pessoas. Esses são os esquemas mais modernos, com menos efeitos adversos, maior tolerabilidade e eficácia. Portanto, temos que ter forma de levar essas intervenções ao nível de atenção primária de saúde. O que eu vou fazer no resto da apresentação é uma visão geral sobre as principais mudanças propostas nas diretrizes sobre simplificação de entrega. Em primeiro lugar, PrEP oral diária. A recomendação agora mudou. Antes dizíamos que a PrEP oral diária, só população X pode ser usada. Agora dizemos que qualquer pessoa pode se beneficiar da PrEP, independente da sua identidade de gênero, orientação sexual, etc. Inclusive profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, outras drogas, ou aqueles que usam tratamento hormonal para reafirmação de gênero. Essa é a PrEP diária que deve ser tomada diariamente 7 dias antes do início da primeira exposição, durante o período de exposição, e depois deve terminar com uma fase de 7 dias, uma semana, de forma diária também. Quais são as considerações adicionais a serem feitas? Isso é eficaz tanto em exposições por via sexual ou parenteral. Essas diretrizes não valem apenas para o PrEP oral baseado em tenofovir. Temos também a PrEP oral com base em eventos, que é de menor duração e é usada em pessoas do sexo masculino, homens cisgênero, mulheres trans e outras pessoas de gênero diverso, que também foram designadas ao sexo masculino ao nascer. A exceção nesse caso seria por falta de evidências suficientes para dizer que as concentrações farmacocinéticas se mantêm nas mulheres trans que estão usando o tratamento hormonal para afirmação de gênero. Aqui se recomenda a PrEP diária e não baseada em eventos, por questões de segurança e da farmacocinética da PrEP. A dose é dupla, entre 2 e 24 horas antes da possível exposição, depois uma dose diária durante o período de possível exposição e continua a tomar por 2 dias além da última exposição. E temos que pensar em como conectar a PrEP baseada em eventos com a PrEP diária, para pessoas que decidem entrar na PrEP diária após a baseada em eventos ou que querem ir da baseada em eventos, talvez, para o uso da PEP, caso a adesão seja imperfeita ou caso as exposições não aconteçam de forma ordenada ou planejada. É importante dizer que a PrEP baseada em eventos só é eficaz para exposições por via sexual. A hepatite B não é uma contraindicação para a PrEP baseada em eventos e essas diretrizes aplicam-se apenas para a PrEP oral baseada em tenofovir. Temos também outras intervenções que agora estão sendo incorporadas às políticas públicas de diferentes países. O cabotegravir injetável, por exemplo, nós fizemos uma recomendação com evidência científica, inclusive aqui no Brasil. PrEP injetável para prevenir HIV. Se houver brechas e prioridades para o uso da injetável, se não houver suficiente informação sobre os benefícios para pessoas que fazem serviços sexuais, homens trans. Também não temos informação suficiente ou de bons estudos que tenham um tamanho suficiente da amostra ou segurança do acompanhamento
em mulheres grávidas e também com relação aos melhores esquemas diagnósticos, inclusive o autoteste. Continuamos investigando sobre a resistência a antirretrovirais, o custo e a custo-eficácia do PrEP injetável. Portanto, agora estamos incorporando evidências, estamos apoiando a geração de evidências e incorporando em políticas públicas, porém, já estamos integrando tudo isso e aproximando das populações que poderiam se beneficiar. E, por fim, o anel vaginal de dapivirina é uma intervenção para mulheres que permite o controle na sua saúde sexual e, em alguns casos, reprodutiva também, porque há formulações com dapivirina e anticontraceptivos orais para uma proteção integral da mulher. Nesse momento, eu digo apenas mulheres, porque não há evidência de utilidade para homens trans ou aqueles designados ao sexo feminino ao nascer. Tem alta segurança e eficácia moderada a alta, principalmente em cenários de pesquisa. E continuamos estudando com colaboradores acadêmicos de várias partes do mundo, da Ásia-Pacífico, que analisam a aceitação e nessas quatro intervenções, o que temos é uma combinação. As pessoas e comunidades podem se aproximar delas, do ponto de vista de deixar também que os usuários escolham qual a melhor estratégia, qual a intervenção que funcionará para ele ou ela. Há muitos ensaios na África subsaariana, onde se alterna entre as diferentes intervenções, se explica aos indivíduos quais as opções e depois eles escolhem se querem usar o PrEP oral, o injetável ou o anel vaginal de dapivirina. Temos que incorporar tudo isso para oferecer um espectro de estratégias de prevenção. Agora, vamos dar uma olhada rápida nas últimas atualizações para a simplificação de processos. Como reduzir a carga em problemas de HIV oferecidos como estratégias de prevenção para garantir que isso tenha custo-eficácia. Sabemos que, é claro, o ponto de entrada para provimento de PrEP é sempre o uso de testes diagnósticos de HIV para garantir que estejamos administrando PrEP apenas a pessoas HIV negativas. Isso dentro dos testes validados e esquemas conhecidos e recomendados pela OMS, que já fazem parte dos guias dos países. A ideia é oferecer PrEP no mesmo dia, ou seja, usar testes rápidos que deem um resultado no ponto de cuidado para oferecer no dia em que solicitam. Assim, as pessoas sairão do hospital, centro de saúde ou centro comunitário já com o tratamento que os beneficiará. Depois é refeito a cada 3 meses e aqui entram os testes, os autotestes ou autoprova, como queiram chamar. Temos uma recomendação da OMS para incorporar o uso do autoteste durante o PrEP, para simplificar processos, aumentar a confiança das pessoas no funcionamento da PrEP, para mantê-los negativos. Pode ser também um ponto de entrada para o tratamento subsequente e a soroconversão para levar e encaminhar a programas de cuidado e pode ser usado junto com o anel vaginal de dapivirina e a PrEP oral. Ainda estamos considerando o papel do autoteste para a PrEP injetável. Simplificamos também as recomendações sobre monitoramento da função renal na PrEP oral, determinando grupos que têm baixo risco para comorbidades renais ou uma função renal alterada. Assim, por exemplo, para pessoas com menos de 30 anos, a triagem no início da função renal pode ser opcional devido ao baixo risco de problemas renais. Em pessoas entre 30 e 49 anos, inclusive para o primeiro grupo, 30 a 39, se não puder fazer a triagem, então poderá ser retirado do programa de modo opcional devido ao baixo risco de problemas renais. Deve-se esclarecer. A função renal abaixo de 60 pode ser uma contraindicação para o uso de PrEP oral. Continuamos monitorando isso em pessoas acima dos 39 anos, e principalmente acima de 50. Isso tem que ser validado com análises em contexto real. Com relação à PrEP, hepatite B e C, não devemos esquecer que os programas de PrEP são uma oportunidade valiosíssima de fortalecer a eliminação das hepatites virais.
Mas ter o resultado da hepatite no mesmo dia em que a pessoa fez o teste não deve ser uma barreira para oferecer PrEP. Ou seja, pode fazer o teste, dar o PrEP à pessoa e receber o resultado em alguns dias ou na semana seguinte, ou até fazer o teste de hepatite, uma vez que a pessoa já começou o PrEP. Se a hepatite B for negativa, então deve oferecer a vacina, ou garantir que estejamos oferecendo a vacinação para a hepatite B. Se for positivo, tem que encaminhar a pessoa para tratamento. Na hepatite C também fazemos testes, pelo menos uma vez no começo e depois uma vez por ano. Na realidade, não há contraindicações, com exceção do caso do cabotegravir injetável e alguns casos de dano hepático em pessoas com hepatite. Nesse caso, pode-se considerar um esquema diferenciado. Está acabando o tempo. Gostaria apenas de dizer que, com relação à vigilância, há resistência a medicamentos. Em geral, há estudos que mostram que o benefício de prevenir novas infecções pelo HIV é muito maior do que o risco de infecções resistentes a antirretrovirais. Se não tivermos novas infecções, não haverá resistência. Então, vamos continuar fortalecendo esse ponto e fortalecendo também a vigilância para termos uma resposta verdadeiramente integral. Há oportunidades importantes também para integrar o sistema em controle de PrEP. Temos uma ferramenta de implementação já traduzida em espanhol que será publicada essa semana sobre como integrar e fortalecer o controle de ISTs e vamos distribuir isso através da IAS durante o resto da semana. E fortalecer também o ponto final sobre o uso de PEP. E talvez analisar PrEP e PEP como intervenções parecidas, o que tem a ver com os antirretrovirais que têm que ser aproximados das pessoas HIV negativas nas comunidades, fornecendo informação de modo que o uso seja rápido e conforme necessário, quer seja o PrEP diário, baseado em eventos, ou PEP no caso de adesão imperfeita ou outros riscos. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e a IAS e a Fiocruz pelo convite e aos colegas que estavam no slide anterior da OMS e OPAS por terem me ajudado com a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Claramente, isso é um resumo muito importante para criar oportunidades para que todas as pessoas podem acessar e não pensar a PrEP como tamanho único e acesso aos serviços também. Vamos deixar as perguntas para o final e agora vamos deixar tempo. Agora temos nossa segunda convidada, que é Hortência Peralta, que é professora regional, assessora regional de HIV da OPAS para HIV e ISTs, a situação atual da implementação de PrEP na América Latina e Caribe, e é onde estamos indo para o futuro. Então, a salva de palmas para Hortência Peralta Lara, assessora regional da OPAS. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui no Rio de Janeiro com tantas pessoas, tanta ciência junta. Sempre trabalhamos para poder avançar, como disse, da IAS, integrando ciência e ação para acelerar a resposta ao HIV na América Latina e Caribe. Em primeiro lugar, queria começar reconhecendo que, de acordo com as estimativas dos novos casos de HIV em pessoas acima de 15 anos, está aumentando na América Latina, e de acordo com o que Matheus compartilhou, é necessário fazer algo. Nós temos, de acordo com o marco de trabalho, até por onde aponto aqui para avançar, de acordo com o marco normativo, e vou seguir parafraseando o exemplo que Mônica disse muito claramente, as evidências, quais são as bases, as evidências científicas que apoiam a intervenção ficam claras, a profilaxia pré-exposição eficaz para prevenir novas infecções com HIV. Nós temos, dentro da nossa cooperação técnica com os países, há muito tempo a estratégia para o acesso
universal à saúde e estamos no marco da estratégia de acesso universal, de acordo com as recomendações da OMS, colocando disponível todo esse material que Matteo apresentou em inglês para o espanhol, que estão disponíveis também na página, no site da organização, que estão em espanhol, as diretrizes consolidadas para a abordagem integral do HIV, hepatite e EST, populações-chave no documento em serviços e guia para a implementação de cabotegravir de ação prolongada disponível em espanhol. Cabotegravir. Além disso, temos como temos trabalhado para implementar a profilaxia pré-exposição, a PrEP. Aqui está agora a mira questão aqui. Temos que ter paciência com a tecnologia. Então, como estamos trabalhando com os países para avançar na implementação da PrEP. A PrEP não é uma intervenção isolada, está dentro de uma caixa de ferramenta que é a prevenção combinada, mas exige a mudança de paradigma de pensar unicamente em procurar pessoas com um diagnóstico positivo para ligá-los ao tratamento. Não significa que estejam separados, significa que existe um contínuo, porque uma pessoa não é um compartimento estanque. Uma pessoa é uma pessoa que tem diversas situações e são pessoas diversas. Então, de acordo com o contínuo de prevenção e de cuidados e tratamento, considerando a testagem como porta de entrada nesse contínuo, tem situações a pessoas podem ser positiva ou negativa. Então, focamos muito nos esforços de trabalhar, vincular positivos, tratamento, estar bem, e precisamos continuar trabalhando e fazer isso melhor, começar mais rapidamente o tratamento e também abordar a doença avançada e prevenir o diagnóstico tardio. Mas temos um grupo de pessoas que tem um resultado negativo e que muitos anos temos dado unicamente intervenção de mudança de comportamento, camisinhas e lubrificante. Precisamos mudar esse paradigma. Temos intervenções eficazes, mas não apenas PrEP, também é PEP, porque no momento que fazemos a abordagem, temos que focar na situação de se essa pessoa teve ou não uma prática de risco e no tempo. PrEP e PEP. Duas, e de acordo com o modelo centrado na pessoa, como dizia a estratégia de saúde universal, as recomendações temos fornecimento dos serviços que desejamos diferenciado, mas de acordo com a estratégia, nós dissemos de acordo com as necessidades e temos a possibilidade de integrar na teste rápido de hepatite e IST PrEP, onde temos que começar a pensar já não apenas nos estabelecimentos de saúde, principalmente não apenas nos hospitais ou nas clínicas de HIV. Quem já a recomendação fala de promotores comunitários, promotores pares, temos que sair do status quo do que fazíamos para poder acelerar e também não pensar que uma pessoa que não está doente, porque a pessoa que está recebendo PrEP não tem HIV. Cada mês vir através de um frasco de medicamento não parece prático. Ou dizemos à pessoa que é hipertensa que tem que vir a cada mês para receber os antihipertensivos. Geralmente há uma dispensação para vários meses. Então, temos que procurar esses modelos para poder avançar. Esse é o que temos trabalhado com nossos Ministérios da Saúde, junto com eles, com diferentes programas de HIV, porque também entendemos que a decisão da aplicação desse modelo centrado na pessoa não é uma camisa de tamanho único, como essas camisas que vendem e que não se ajustam porque estamos muito gordinhos, então precisamos de uma camisa maior. Se estamos muito magros, precisamos de uma camisa menor. E considerando isso, vemos que há diferentes graus de adoção dessas evidências. Então, falamos de o carro com gasolina, as políticas
como avançamos com a política, já que uma política adotada é quando conseguimos avançar, temos desafios para a implementação da política de autoteste. Podemos ver aqui graficamente o grau de adoção e por que falamos de autoteste, como também temos desafios da adoção de testes rápidos que sejam rapidamente no ponto de cuidado e não no laboratório, com estação de sangue completo, centrífuga, laboratório. Então, se não realmente utilizar isso para o que foram criados testes rápidos para o diagnóstico rápido. As políticas de PrEP avançaram muito mais, aliás, vemos claramente que quando o país consegue adotar a política com a política de PrEP, que é uma política pública, que começa a haver um avanço muito mais rápido, mas não pode ser estático, porque então precisamos da gasolina para o automóvel. Então, por isso que a política de PrEP mudou mais rapidamente. Precisamos de financiamento. O financiamento tem que ser também sustentável para poder ter a resposta que seja sustentável também. Então, eu sei que todos querem ver os números. Tentamos preparar a melhor transparência para ver os números que mudam e, de acordo com a última resposta, aqui temos para 2022. No entanto, tentamos trazer para vocês a premissa de que o que vão avançando dos países para o ano de 2023. Alguns exemplos muito interessantes, não procuro, como mencionei, o país, porque não se trata de quem está fazendo melhor ou pior, mas sim vemos, por exemplo, que quando uma política se implementa, como no caso, por exemplo, de El Salvador, a mudança de um ano para outro pode ser mais de 1000%, porque quando existe o automóvel, a gasolina, existe a implementação pública, vamos para frente. Agora precisamos ver como esse jardim, eu dizia, Mônica, a praia, porque estava no Rio de Janeiro, mas bem, o jardim, a praia, esse lugar lindo, onde vocês quiserem avançar. Na região temos desafios. Se vocês podem ver a coluna laranja, que é do ano de 2023, que não está completo ainda, os países é sempre mais alto do que 2022, mas temos grandes desafios. O Brasil ainda é o país que dá mais números, e bem, temos que ver também a implementação em números por habitantes, porque o tamanho do Brasil também, como podemos, não se pode comparar com outros países, mas vemos um grande esforço que os ministérios têm feito para implementar essa política. Então, falta esse mesmo esforço para implementar política de PEP, como dissemos, PrEP e PEP devem ir de mãos dadas para a implementação operacional. Então, o que temos feito na região, porque a política estática pode ficar no papel, não avança. Então, se estamos com o carro, não colocamos gasolina no carro, não tem condutor, embora haja gasolina, o carro não vai avançar. Então, todo esse grupo de pessoas, técnicos, o grupo de cooperação técnica horizontal, os chefes de programas, as organizações de populações e comunidades, através do que temos como plataforma de cooperação agora funcionando para interagir com a virtualidade. É o grupo de cooperação técnica horizontal, programamos 4 webinários, que não tem que ser como webinários, como reuniões de trabalho para discussão sobre os temas sensíveis, com a participação dos Ministérios da Saúde, sociedade civil de base comunitária, redes, ativistas da academia, porque conseguimos ter também no último webinário, e não apenas um que vai ser no próximo ano, o primeiro, que será de dolutegravir. Então, estão convidados para o próximo ano para ver dolutegravir. Temos mais de 18 países, mais de 1000 pessoas alcançadas, e o exercício de discussão que foi feito posteriormente. Estamos trabalhando também coordenado para a expansão dos modelos de serviços liderados pela comunidade para a expansão da PrEP. Isso é um exemplo que compartilhamos com essas organizações que permitiram, então, essa fotografia, capacitação com a sociedade civil, inclusão das comunidades na análise da resposta. Por quê? Porque o jardim não deve ser apenas da vista dos Ministérios da Saúde, deve ser da visão das pessoas, porque são as pessoas que acessam o serviço. Então, temos que planejar conjuntamente, e estamos trabalhando com isso. Estamos avançando e precisamos avançar mais. E temos o campo virtual, temos capacitação híbrida e presencial, temos feito em vários países, já com a inclusão das comunidades e o desenvolvimento de materiais didáticos para o uso nos países, para capacitação. Aqui também temos que ter atualizado o curso de
pré-exposição para o ano seguinte, a nova versão, a edição 2. Então, essa versão teve mais de 21 mil pessoas alcançadas, que ainda está aberta, mas para saibam, vamos encerrar breve, porque vai atualizar para o ano seguinte. Também estamos aplicando do marco de monitoramento do Serviço de Prevenção e Atenção. Podemos ver o número de países que têm feito exercícios, e nesse exercício de valorizar a resposta na prevenção, claro que a implementação da PrEP e da PEP é um item muito importante. Sim, esse exercício nos dá esses dados que mostram, através de uma população e as necessidades estimada, identificada, que quantidade recebeu PrEP, que quantidade continua e também se a pessoa fez soroconversão ou não. A disponibilidade com o bem público é uma ferramenta e a maneira que nós encontramos para poder fazer esse exercício, porque não podemos dizer as metas são tantas pessoas. Temos que falar de metas com base nos nossos dados. Então, a informação que nós temos e na realidade do nosso contexto, temos feito exercício em 18 países e está disponível sempre como oportunidade para melhorar. E temos já disponibilidade de tratamento para profilaxia, pré-exposição e novas tecnologias como desafios através da iniciativa, é uma iniciativa de sexo clave entre o OPS com o Fundo Mundial e as comunidades LPC e outras comunidades. Conseguimos, então, realizar diálogos entre ministérios da saúde e comunidades para ver onde estamos com as lacunas e como conseguimos, através do fortalecimento no primeiro livro de atenção com a participação das organizações da sociedade civil e de base comunitária, avançar juntos até a implementação acelerada das intervenções de prevenção. Então, esse contínuo que foi apresentado, essa mudança de paradigma não se pode fazer sem o apoio claro e concreto das comunidades. Vemos diferentes formas de apoio à vinculação, retenção e adesão em serviços diferenciados. Estamos trabalhando nesse documento que está no esboço de trabalho e terão disponível no ano que vem para poder compartilhar e publicar na página, realmente reconhecer o trabalho que os Ministérios da Saúde e que as populações têm feito para avançar, e temos um grande desafio. Precisamos avançar juntos, estamos no trabalho conjunto para incrementar a geração de demanda, mas também saber que é o que vamos pedir, que temos quais são as intervenções que estão sendo eficazes, expandir a PEP universal e a PrEP em nível de atenção primária, o desafio da introdução de cabotegravia, a integração e a integração das instituições de hepatites virais. Tem um documento operativo, já levamos essa visão para ter a PrEP como uma oportunidade. Então, temos desafios, essa é a última transparência. Temos desafios, sim, temos evidências. Acredito que tenhamos também automóveis e políticas com gasolina e condutor. Precisamos de utilizar a gasolina nas estradas corretas para chegar aos cenários onde as pessoas no centro, com essa liderança, conjuntamente consigamos integrar a ciência para acelerar a resposta até a eliminação. Ou seja, integrando a ciência e a ação para essa integração. Bem, só vamos para casa, disse tudo, não foi? Não, agora, para continuar com a sessão, damos as boas-vindas ao terceiro panelista, a terceira, aliás, Tatiana Alencar, é coordenador de HIV/AIDS no Ministério da Saúde do Brasil, falando sobre os desafios para a expansão da PrEP no Brasil. Obrigada. Primeiro, agradecer aos organizadores do evento pelo convite. Vou apresentar um pouquinho para vocês como é que está, então, essa implementação da PrEP no país. Acho que foi bem acertada aqui a ordem das apresentações, né? Porque agora a gente vai pegar um exemplo de como a gente está tentando fazer isso na vida real. Então, rapidamente, eu vou passar sobre os dados de monitoramento da PrEP no país,
apresentar para vocês as novas metas de expansão de PrEP, né? Como é que a gente está pensando o horizonte aí de incremento de PrEP e os desafios que a gente tem para isso. Então, rapidamente, a gente tem a PrEP disponível como política pública no país desde o fim de 2017, então são praticamente 6 anos, né? E ao longo desses anos, alguns ajustes foram feitos na políticas para a gente poder ampliar essa expansão e aumentar o número de usuários. Notadamente, aí vocês veem de 2018 a 2023 os números de novos usuários crescendo ano a ano. A gente tem, na verdade, uma inflexão por causa da pandemia de Covid que foi notada, assim como em todas as outras dados, né, de saúde. E, a partir de 2021, foram feitas alguns ajustes para facilitar essa expansão. E aí eu destaco alguns que são bastante importantes e que continuam sendo desafios. Um deles é a inclusão de profissionais de saúde na prescrição da PrEP para além dos médicos, né? Então, enfermeiros passaram a ser uma categoria profissional para também prescrever PrEP em alguns estados e municípios, inclusive farmacêuticos e dentistas. Não sem resistência, mas foi uma opção, uma mudança importante para a gente aumentar o número de prescritores de PrEP. Para além disso, a gente incluiu também a possibilidade de serviços privados fazerem a prescrição de PrEP e retirar os medicamentos nas unidades dispensadoras de medicamento públicas gratuitamente e simplificar as fichas de monitoramento, né? Hoje a gente tem cerca de 770 unidades dispensadoras de medicamentos que distribuem a PrEP gratuitamente para os usuários. O ano passado, a gente fez a atualização do PCDT do Guideline, né, de 2018, e a partir, então, do ano passado, qualquer pessoa acima de 15 anos que se veja numa situação de risco pode usar PrEP. Então, um pouco o que o colega da OMS tinha trazido, o que no Guideline de 2018, que eram só em populações-chave, agora a gente tem aberto para qualquer pessoa, e principalmente, eu acho que o grande ganho é a inclusão de jovens a partir de 15 anos, que é onde a epidemia tem crescido enormemente no país. E, no fim do ano passado, também a recomendação da PrEP sob demanda entrou, né, como uma opção, ainda que seja uma minoria, a gente tem 98% ainda dos usuários optando e utilizando a PrEP contínua no país. Vamos lá, vamos ver se ele passa comigo aqui. Então, o que a gente tem nesses 5 anos? Cerca de 140 mil pessoas já retiraram PrEP em algum momento aí dos seus percursos no Sistema Único de Saúde Público. Nos últimos 12 meses, foram quase 100 mil pessoas, tá, que retiraram PrEP, isso só no público, e que estão em PrEP cerca de 70 mil. A gente tem uma descontinuidade de 28 mil pessoas, que é de 29% a 27%, isso vem sendo constante nesses 5 últimos anos, tá? Que é a próxima... esse QR Code aqui é um painel que a gente tem com todos esses dados, que quem quiser entrar e dar uma olhada, a gente tem os dados desagregados até o nível do serviço, né? Então, o gestor do serviço pode entrar e ver seus dados, o município, o estado e nacionalmente. Isso é importante porque isso tem a ver depois com as metas que a gente está estabelecendo para ser incrementada. Então, vamos lá. Essa descontinuidade que eu estava mostrando para vocês tem sido frequente, tá? Cerca de 72%, 75% permanecem em PrEP ano a ano, a não ser no primeiro ano, né, que a gente teve 82% que ficaram. A gente acha que isso é um pouco por causa do que a gente chama de os early adopters, né? Aquelas pessoas que se interessavam pela PrEP logo de início, que já iniciam a PrEP. A mediana de tempo de uso tem sido 240 dias. Tá? Então, quem é que usa a PrEP no país hoje? Deixa eu ver. Aqui em números, características sociodemográficas gerais, a gente ainda está muito concentrado em populações com alta escolaridade, você vê aqui, 12 anos ou mais, uma população predominante de usuários predominantemente branca. Isso muda um pouco a depender do serviço que faz esse atendimento,
a gente tem visto que a atenção primária à saúde tem conseguido alcançar pessoas pretas e pardas, né? Então, é importante a gente conseguir descentralizar isso só dos serviços especializados de HIV. A faixa etária tem sido a mediana de idade de 33 anos, só que a gente ainda precisa crescer muito aqui, ó, de 15 a 18 anos, de 18 a 24 anos, tem muito, enfim, lugar, espaço para crescer, né? E predominantemente também de gays e outros HSH, cerca de 82% dos nossos usuários são gays HSH. E quem é, então, que está descontinuando, né? Qual é o outro lado dessa moeda? Talvez esteja um pouquinho pequeno, mas a gente tem uma grande, entre as populações, a gente tem grande descontinuidade entre mulheres cis e mulheres trans, né? Então, as mulheres são um público que ainda se beneficia um pouco desse tipo de prevenção, e a gente vê que a descontinuidade também tem raça, e também aqui, olha, entre pretos, entre pardos e indígenas, e a questão da faixa etária, uma grande descontinuidade nesses mais jovens, que é onde eles estão mais se infectando, né? Então, é quase duas faces dessa moeda, quem se protege e, do outro lado, quem está ficando descoberto. E aqui são aqueles que chegaram, né, que tiveram acesso e descontinuaram, sem falar aqueles que ainda nem chegaram. Tá? Esse aqui é a cara, um pouco desse painel que eu falei para vocês, que tem todos esses dados e que podem ser filtrados como o gestor quiser usar. Lá? Pronto. Então, agora, onde estão esses usuários, né? Em cerca de quase 2 mil municípios no país, tá? Agora, quando você vai ver quantos municípios têm mais de 100 usuários, são bem poucos municípios para o tamanho do Brasil, são só 112 municípios. O que a gente vê ainda é uma concentração, né, de serviços que estão fazendo a PrEP em alguns municípios. Tá? Agora, tem sido interessante a gente ver que essa distribuição de PrEP ela coincide com a redução da incidência e com a baixa carga viral circulante nesses países, e essa relação, né, entre a taxa de PrEP e a tendência de incidência caindo é significativa. E aí, um pouco do que o Arthur apresentou hoje de manhã, só para mostrar para vocês, então, como é que a gente está trabalhando a questão das novas metas de expansão. A gente tem um grande gargalo, que é não ter o denominador, para a gente conseguir calcular as coberturas e poder ver como é que tem sido isso. E aí, a nossa equipe lá de monitoramento e avaliação fez uma proposta de fazer esse coeficiente, que é uma razão, né, entre o número de pessoas que estão em PrEP sobre o denominador, que é o número de novas pessoas com HIV que estão entrando no sistema de saúde. E nessa relação, a gente viu que o Brasil, dado nacional geral, está em 1,7. Tá? Isso é muito dísparo se a gente for ver outras regiões do país. Norte é só 0,7, enquanto você tem o Sudeste com 2,5. Mas quanto é essa razão, seria a razão, digamos assim, ideal para a gente ter um impacto no número de novos casos de HIV, né? Quanto que tem que ser essa razão? Então, a gente foi atrás disso. E a gente viu que aqueles municípios, né, que tinham uma razão acima de 3, ou seja, tinham 3 usuários de PrEP para um novo de TARV entrando, ou 4, ou 5, ou 6, tinha, sim, uma taxa de decréscimo, digamos assim, uma taxa menor de novos usuários, de novos casos de HIV. Né? Então, a partir do grupo 3, a gente vê que tem impacto na epidemia. Então, o nosso, digamos assim, a nossa meta, o nosso ideal é que todos os municípios do país tenham essa proporção de 3 para 1. E a gente foi ver, então, como é que está essa distribuição do grupo 0, 1, 2, 3 e 4, sendo o nosso, enfim, nosso horizonte, né, onde a gente almeja chegar. Isso aqui é um pouco daquilo que eu estava falando, que, então, superior a 3 apresenta a redução significativa dos novos casos de HIV. Já estou terminando. E aí a gente pegou 651 municípios, tá, que tem mais de 50 mil habitantes e que tiveram pelo menos um novo caso de HIV entrando naquele denominador do nosso coeficiente. E o que a gente tem?
A gente tem uma minoria, cerca de 4% no grupo 4, que é o grupo ideal, digamos assim, a partir do grupo 3, mais ou menos só 8% dos municípios. E a gente tem a grande maioria ainda no grupo 0, cerca de 59 municípios, né? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está apresentando esses dados, estado por estado, e entregando para os estados a lista dos seus municípios com mais de 50 mil habitantes e mostrando para eles exatamente qual é o coeficiente em que eles estão, para que tenha um horizonte e saiba, bom, eu estou em 0, eu tenho que passar para 1, de 1 eu tenho que passar para 2, e assim podendo incrementar. Resgatando um pouco o que o Arthur falou hoje de manhã, claro que o que a gente está dizendo é que isso é um proxy da prevenção combinada, não é só colocar muita gente dentro de PrEP, isso a gente está falando em serviço de um sistema de saúde que consiga tanto diminuir quem entra como TARV e aumentar, né, os números de pessoas em PrEP. E aí, quais são, então, os nossos desafios para a gente conseguir chegar nessa proporção de 3:1 nacionalmente? Acho que a primeira coisa é essa desmedicalização da profilaxia, em termos de tanto quem prescreve e onde se prescreve. A gente ainda vê muita resistência em muitos locais em que os prescritores sejam profissionais de saúde não médicos, né? Os modelos diferenciados de oferta. A gente também vê que dentro do sistema dentro dos serviços especializados de HIV, ainda tem muito espaço para crescer, principalmente naqueles municípios e naquelas regiões que têm essa proporção muito baixa, né? Então, ainda tem muito espaço para crescer dentro do serviço especializado, mas não pode ficar só nele, né? A gente vê que a atenção primária à saúde tem sido um tipo de serviço importante para alcançar principalmente pretos, pardos e pessoas mais pobres. Os ambulatórios LGBTQIAP+, também são locais que a gente está fazendo projetos, inclusive junto com o INE da Fiocruz, para tentar fazer com que os médicos que já estejam lá prescrevendo o hormônio possam prescrever a PrEP, e mesmo assim a gente tem uma série de resistências para isso, e também a gente está trabalhando numa proposta de teleprep, né, o teleatendimento, uma plataforma nacional. Alguns municípios já têm isso, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, já tem o teleatendimento para PrEP, inclusive são esses municípios que têm aquele coeficiente acima de 4, né, chega até a 6. E, então, esses modelos diferenciados de oferta de PrEP que a gente tem tentado agora implementar como uma possibilidade nacional, não só, né, localizada em alguns municípios maiores. A participação da sociedade civil ela é imprescindível, não só para a incidência política, para a criação de demanda, mas também como locus de difusão da informação e, quiçá, da oferta de PrEP, né? Eu acho que, há muito tempo atrás, achavam-se que testagem, não se pensava a testagem na comunidade. A testagem chegou na comunidade. Eu acho que está na hora da PrEP também chegar na comunidade, no sentido de ser ofertada na comunidade. Retomada das ações de comunicação e prevenção mais efetivas e explícitas. A gente passou por um longo período que a gente não podia falar abertamente, ainda temos resistência em muitos lugares de poder falar abertamente sobre sexo, sobre prazer, sobre desejo e sobre essas populações mais vulnerabilizadas. A pactuação dessas metas de PrEP com engajamento dos gestores locais. Então, a gente está fazendo a apresentação dessas metas estado a estado, para ver se a gente pactua, então, o que vai ser feito para ampliar essa expansão, ampliar, né, a oferta. A atualização do PCDT de PrEP, a intenção é a possibilidade do uso de autoteste na entrada, a OMS já recomenda, a gente está acabando de fazer a coleta das evidências para apresentar para o nosso comitê técnico assessor de especialistas, porque isso vai facilitar muito, inclusive, o atendimento à distância, o teleatendimento, se a pessoa puder entrar a partir de um autoteste. E o que eu sempre digo é que é um desafio programático imenso frente ao avanço tecnológico. Se a gente teve um salto tecnológico com autoteste, PrEP, DoxyPEP, o que está faltando para a gente é um salto programático, né? A gente tem as ferramentas disponíveis, o que a gente precisa agora é inovar na forma de ofertá-las para que elas cheguem mais perto de quem mais precisa. Acho que é isso, queria só agradecer imensamente. Opa!
último, eu prometo, imensamente a equipe que trabalha com a gente. Não é o pessoal das fantasias, mas se precisar, a gente também veste fantasia, não tem problema. Mas a equipe de prevenção e de monitoramento e avaliação lá do Departamento de HIV, que trabalha de mãos dadas aí no programático e nas metas. Obrigada.